Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista ela foi escrita pelo pastor Luciano Cozendei dos Santos, com o título O Reino e o Monte, a Cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Antes de começarmos a apresentação desta 7ª lição, que traz o título Oração Modelo, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. Isso é muito importante para você receber as lições no momento em que estivermos publicando aqui no nosso canal. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 7, como eu disse, ela traz o título Oração Modelo. E ela tem o texto base no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do versículo 9 ao 15, e que nós estaremos lendo neste momento para a introdução desta lição. E o texto, ele nos diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bem, irmãos, o objetivo da lição de hoje é que, ao final deste estudo, possamos compreender que nós precisamos aprender muito a respeito da oração. E assim, aprenderemos também que a maioria de nós ainda é pouco mais do que um aprendiz desta área. O Evangelho de Mateus é provavelmente o melhor entendido aí como um livro para uma igreja judaico-cristã, judaico-gentílica. O seu autor, ele escreveu anos depois da Primeira Guerra Judaico-Romana, entre os anos 66 e 70 depois de Cristo. Jerusalém e o seu templo já haviam sido destruídos, e a ruptura entre o judaísmo e o cristianismo estava quase que completa. O que inicialmente havia sido uma igreja totalmente judaica, agora estava se tornando cada vez mais gentia. A igreja, para que Mateus escreveu, estava sendo ameaçada pelas suas origens, no caso judaica. Pelo lado judaico, era ameaçado também pelo legalismo e pelo lado gentílico, pelo antinomianismo, como nós estudamos, que é o libertinismo, né? Como nós estudamos na lição passada. Desta forma, os ensinos de Jesus aos seus discípulos ainda ecoavam forte no seio da igreja primitiva. No último estudo, nós falamos sobre a oração genuína. Observamos que o propósito da ênfase de Jesus sobre o segredo, quando se trata de oração, é
purificar as nossas motivações, pois uma oração que não estabelece um contato genuíno com Deus, ela é inútil. À luz do texto proposto, examinaremos então agora a oração modelo de Mateus, em paralelo com o livro de Lucas 11, de 1 a 4. Lucas ele apresenta algo mais curto, primitivo, enquanto que Mateus ele adapta ao uso mais congregacional da oração e dá ênfase ao fato da consciência de que não podemos excluir ninguém quando nos achegamos até a Deus. Como o princípio de Mateus 5, 23 e 24 diz que, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta. Vai primeiro reconciliar com o teu irmão e então, voltando, faz assim a sua oferta. Em Mateus, então, vemos um equilíbrio entre a proximidade e a transcendência de um Deus que a intimidade familiar assim o é. Deus, ele é Pai, mas permanece transcendente. Por isso, solenidade e reverência devem fazer parte do nosso relacionamento. Jesus ele deixou ensinamentos importantes sobre a oração, que é o modo adequado de falar com Deus, em especial na oração chamada de Pai Nosso, ou oração que o Senhor nos ensinou. Dessa forma, cada pessoa salva deve orar reservadamente, sem vãs repetições, como aprendemos anteriormente, e assim também adorar ao Senhor, e sempre renovando a apresentação de suas necessidades ao Pai. E dessa maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, que tem o título Quem tem Deus por Pai não é egoísta. Quem tem Deus por Pai não é egoísta. Jesus Cristo ele é o nosso maior modelo para uma oração. Ele é o nosso único intercessor, a pessoa mais poderosa na oração, visto que uma oração tem que ser sempre em nome de Jesus. Ele começou o seu ministério com oração. Em seu batismo, há a presença da oração. E o término do seu ministério terreno também foi com uma oração lá na cruz. Jesus, ele adotou o hábito regular de devotar as primeiras horas do dia à oração. Ele vivia em espírito de oração. Jesus orava em todas as emergências, em todas as situações e em todas as oportunidades que tinha. O mestre orava em meio a uma agenda atribulada, inclusive para escapar da popularidade e depois dos sucessos com o seu ministério. Jesus orava por seus amigos, Jesus orava por seus seguidores e também pelos seus inimigos. Desta forma, podemos ver então na oração que Cristo estava agindo nas pessoas e em nós também. Esse paradoxo, que exige respeito e honra, faz parte do todo na vida cristã. Deus está em Cristo e em nós encontramos Cristo também nas outras pessoas. Pois no reino de Deus não se faz acepção de pessoas. Donald Arthur Carson, um teólogo e professor do Novo Testamento, ele afirma que antes das petições vem a compreensão de que o cristão não deve orar em magnífico isolamento e deve entender que espiritualidade e isolamento exacerbado são conflituosos. Há duas versões da oração que chamamos de Pai Nosso, ou oração do Senhor, a qual, na verdade, deveria ser chamada de oração modelo, como está aí no título da nossa lição, a lição de hoje.
Uma versão, ela está registrada em Mateus 6, de 9 a 13. A outra em Lucas 11, de 2 a 4. Muitos estudiosos bíblicos concordam que as similaridades entre as duas orações justificam o fato de considerarmos essas duas como duas versões da mesma oração, e não duas orações distintas. Os discípulos, eles observaram Jesus orar e testemunharam o poder que resultava de suas experiências de oração com o Mestre. Isso criou neles o desejo de aprender a orar como Jesus orava. Daí, pedirem ao seu Senhor, ensina-nos a orar, conforme Lucas 11, no versículo 1, a parte B. E muito importante também a gente frisar isso aqui, que neste momento da nossa lição. Por quê? Quando os discípulos foram a Jesus, eles disseram, ensina-nos a orar, e não ensina-nos uma oração. Eles queriam aprender a orar como Jesus orava. O Senhor respondeu usando um método empregado comumente pelos rabinos, que era enumerar tópicos, na verdade, depois fazendo um esboço completo de cada ponto. Na oração modelo, Jesus usou esse padrão de ensinamento. Ele fez um esboço geral e disse, portanto, vós orareis assim. O que no grego quer dizer, ora nessas linhas, ou seja, nesses tópicos. Jesus não ensinou os seus seguidores a repetir palavras por palavras, mas a orar daquela maneira. Essa é uma estrutura, não uma fórmula. E o Espírito Santo, por meio dessa estrutura divina, ele estará ungindo-nos para que assim oremos. E é bom também aqui a gente deixar claro que quando a sua oração ela é autêntica, significando ser ela verdadeira, legítima, genuína, é porque é um produto do Espírito Santo. Ou seja, é ele quem despertou em nós o desejo de levar ao Pai as nossas petições. Eu já ouvi gente iniciando a oração dizendo Espírito Santo de Deus. É um pleonasmo teológico, sendo que foi o próprio Espírito Santo, que é Deus, que o levou a ter o desejo de orar ao Pai, que é Deus. Se a oração é um mover do Espírito Santo em nós, então esta oração para todos os verdadeiros cristãos, considerando que usamos o pronome possessivo, nosso Pai, após invocarmos aí o nome do Pai, logo no início da oração. Mais adiante, na oração, há declarações como nós aí, induz aí a algumas coisas como perdoa-nos. Todos sentimos que a oração modelo é uma intercessão, porque fazemos pelos outros e também por nós mesmos. Nesta compreensão, ao me dirigir ao nosso Pai, minha preocupação é como o nosso pão de cada dia. Nossos pecados, nossas tentações, não somente com as minhas, mas as nossas. Os apontamentos que vão seguir agora nesse nosso estudo nos ajudarão a entendermos como isso se dá. Inicia com o Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Ele está nos céus. Portanto, não podemos romper o limite da intimidade. Devemos entender que santificado é o nome dele. Tem gente que inventa cada nome para Deus nas orações, que só pela misericórdia de Deus que são ouvidos em suas orações. Chamam de nomes que não são bíblicos para o Senhor. E de pseudônimos que extrapolam até a intimidade. Na época do Antigo Testamento, ninguém jamais orou a Deus chamando de
seu Pai. Nessa oração, Jesus ele rompeu com a tradição ao ensinar um novo conceito radical de oração, em que se dirige a Deus como Pai. Não era mais para Deus ser conhecido como um ser supremo, inacessível, muito distante, em algum lugar no céu, e inabordável, mas como um Pai celestial amoroso. As palavras Pai Nosso indicam proximidade, mas a expressão no céu indica um posicionamento distinto, a saber, eu como adorador e Deus como Pai que adoramos. Outro termo, venha o teu reino, destaca a nossa disposição, a nossa submissão imediatista ao seu reino. Em grego e no hebraico, e também no aramaico, o reino de Deus se refere à realeza, à soberania, ao reinado ou à atividade de governar de Deus. E a expressão da sua natureza em ação. O alvo das nossas orações ou das obras de Deus pode ser visto em termos de sua organização universal. O reino de Deus é para todos. A sua organização não é local, ela é para todos, a igreja é para todos. O reino se expande, sai dos indivíduos para um corpo maior, para todos. Por isso que Jesus morreu. Em algum momento futuro, o reino de Deus será estabelecido de forma visível. Não sabemos a ocasião exata em que isso acontecerá, mas, de acordo com a palavra de Deus, o certo é que todos os reinos do mundo se tornarão propriedade de Deus. O reino maligno de Satanás será destruído. O nosso rei, Jesus, reinará para sempre, como diz Apocalipse 11:15. Orar, venha o teu reino, é mais que uma oração para o retorno de Jesus. É o estabelecimento do reino em sua forma final. Na verdade, declaramos que nosso Pai reinará na vida dos cristãos, dos incrédulos e de toda a terra. Outro termo, seja feita a tua vontade. O desejo para que a vontade de Deus se cumpra. No grego, há duas palavras usadas para a vontade em relação a Deus. Uma delas é boutema, referindo-se à vontade soberana de Deus. Seu plano é predeterminado para tudo que vai acontecer no universo. Esse tipo de vontade de Deus, esse tipo é cumprido independente das decisões tomadas pelos homens. Deus está trabalhando para mudar todas as coisas, com base em sua vontade soberana. A vontade de Deus, polema, não exige a cooperação do homem, porque o seu resultado está predeterminado, uma vez que a palavra escrita de Deus assim o diz. A outra palavra para a vontade de Deus é o telema, e refere-se à sua vontade individual para cada pessoa. As pessoas têm o poder de escolher, sim ou não, se caminharão ou não de acordo com a vontade divina. Telema é essa vontade. Quando você ora, seja feita a sua vontade para a sua vida e também a dos outros, intercede para que a telema de Deus seja feita. Outra expressão é o pão nosso de cada dia. É o suprimento para as necessidades diárias. Agora poderemos orar com confiança. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, pedindo que as nossas necessidades sejam satisfeitas para nos capacitar a cumprir a sua vontade e entender o seu reino. Ao orar, dá-nos, reconhecemos que só Deus é a nossa fonte, e não uma herança, um salário, um bom emprego. A palavra grega traduzida para cada dia na oração, nessa oração modelo,
quer dizer pão necessário ou essencial. Aquilo que é suficiente para o nosso sustento, a nossa manutenção. O uso dessa palavra, neste contexto, confirma que a oração modelo que Jesus nos ensinou é para ser usada diariamente, como a estrutura das nossas orações. Quando oramos pelo sustento espiritual e material, o pronome nos denota que intercedemos por provisão para os outros e também para nós. Observe-o. Perdoa as nossas dívidas. Outro tema está ligado também ao que pode estar nos devendo. Devemos aprender a ser perdoados e a perdoar as ofensas que sofremos e as injustiças que infligimos aos outros. A ofensa pessoal ocorre quando você ofende Deus com seu pecado. Você lida com ele e algo a pedir ao Senhor que o perdoe, dizendo: perdoe-nos as nossas dívidas. Quando confessamos nossos pecados conhecidos, Deus também ele traz à tona o pecado ao qual não tínhamos até nem conhecimento, a fim de que confessemos e sejamos purificados de toda injustiça. A segunda área em que o perdão deve ser manifestado também é perdoar também aos outros. Jesus nos ensinou a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A tradução literal deste versículo em grego é: quando perdoamos nossos devedores. Então isso quer dizer que o versículo poderia dizer: perdoa-nos as nossas dívidas quando perdoamos os outros. A ideia é que antes de buscarmos o perdão dos nossos pecados, já tenhamos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Jesus ensinou esse princípio na parábola do servo injusto, registrada em Mateus 18, 22 a 35. O perdão humano é um reflexo do perdão de Deus. E o perdão de Deus só nos beneficia quando estamos dispostos também a perdoar uns aos outros. Não nos deixes cair em tentação. Outro tema. Nossa justiça própria é vencida pela consciência da necessidade de ajuda. Tiago, ele indica que Deus não tenta o homem. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta também Deus. Tiago 1,13. A Bíblia então revela claramente que tentar o homem é o papel do nosso inimigo, Satanás. Mateus 4, 3 e 1 e a 1 Tessalonicenses 3, 5 nos diz assim: as Escrituras então com frequência alertam-nos quanto às tentações que vêm do inimigo de nossas almas. Satanás é o tentador, mas somos atraídos para a sua armadilha quando permitimos que nossos desejos carnais nos seduzam. Esses desejos dão origem ao pecado, e o pecado resulta em morte. Alguns dos ataques de Satanás surgem das paixões interiores, malignas, descontroladas, enquanto que as tentações vêm dos nossos sentidos, no ouvir, no ver, no sentir, tocar e experimentar. Independentemente da origem, a tentação, quando oramos, não nos deixes cair em tentação, pedimos a Deus para nos guardar da sedução do pecado. Nem mesmo Jesus estava livre de tentações, mas foi preservado nela, conforme destaca Hebreus 1:15. Ele resistiu às tentações. O apóstolo Paulo, ele fornece algumas informações detalhadas sobre o maligno. E
a armadura espiritual que Deus fornece para a nossa defesa. Paulo declara que, enfaticamente, que nós devemos ser fortes no Senhor Todo-Poderoso e com coragem permanecermos firmes diante dessas forças malignas que indica assim em Efésios 6, 10, 13. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que tem o título: Quem tem Deus por Pai, vence a amargura. Quem tem Deus por Pai, vence a amargura. Temos uma súplica para evitar a tentação. Entre o pedido referente ao perdão, no verso 12, e seu esclarecimento, nos versos de 14 a 15, que apresenta aí, possivelmente, a principal tentação enfrentada, que é a amargura. Carlson, ele fala da tentação de manter um verniz de religião verdadeira, mesmo quando os pensamentos secretos estão tomados por corrupção. A amargura é uma fortaleza que se refere a um espírito e atitude caracterizado por ressentimentos intensos. A amargura é um sentimento de descontentamento que, embora frequentemente brando, pode deixar resquícios que podem durar uma eternidade. Por vezes, é possível percebê-lo no sentimento, até mesmo no semblante, nas palavras das pessoas, nos gestos, atitudes de uma pessoa. A recusa cega e doentia pela reconciliação faz aguçar ainda mais essa amargura. Paulo, em 2 Coríntios 10, 3 a 4, fala sobre essa palavra, fortaleza, no sentido negativo. Muitos, por debaixo dos sinais extensos de sucesso, felicidade, apresentam bloqueios espirituais para permanecerem com essas veias do descontentamento obstruídas. Mesmo entregando a vida a Jesus, algumas áreas podem estar fora do controle. Então Satanás toma posse dessas áreas que não estão sob o domínio de Cristo e começa a construir fortalezas nelas e usa essas fortalezas ímpias para controlar mais e mais as nossas vidas. O poder da vitória dessa fortaleza está em Cristo Jesus. Precisamos de ajuda dele, conforme destaca Gálatas 3,13. Dessa forma, a amargura pode ser uma resposta pecaminosa ao sofrimento causada pela incredulidade na justiça e soberania de Deus, mesmo quando o seu propósito é oculto. A amargura é um problema interno que, se mantida, se manifesta externamente, como bem destaca o livro de Hebreus 12, 15. É como uma raiz que brota e contamina a muitos. Ela começa no coração, mas em alguns momentos se manifestam em atitudes de ressentimento. Enquanto não manifestada, ela é encoberta com mentiras, mas em alguns momentos se torna pública. A primeira manifestação de ressentimento dá a ira, que não é resolvida. É o bloqueio da comunicação. Quem guarda ressentimento age como se estivesse tudo bem, mas na verdade não está. O seu ódio, ele é encoberto com engano. Provérbios 26, 24 a 26, assim declara. Mesmo sendo intercessores, pessoas maduras, dedicadas à obra do Senhor, podem de vez em quando operar sob a influência desse mal, bastando que haja partes abertas de
antigas feridas. A evidência de feridas não curadas é se o indivíduo fica constantemente se debatendo com sentimentos de rejeição, de desvalorização ou se sente ignorado. Ou então, se luta constantemente contra a amargura, o espírito crítico e a ira de coisas do passado, que sempre visita as suas memórias. As aflições usadas por Deus quebrantam a esperteza e a rispidez na vida da pessoa. Então, como a gente pode entender, ao nos humilharmos, ao nos dedicarmos, ao nos entregarmos a Deus, vem a sufocar o fogo dessas paixões. Mostra-nos o mal, o nosso próprio coração, revelando as nossas fraquezas, as nossas faltas, os nossos defeitos, e nos torna consciente do perigo espiritual. E nos disciplina através do Espírito Santo. Isso é importante para nós, porque Deus trabalha a nossa paciência, a nossa tolerância, exceto se nós não quisermos. Então, um dos métodos que Deus usa para nos aperfeiçoar o nosso caráter cristão, é permitir que isso até aconteça. A maioria de nós acha que o sofrer já é suficiente e que sofrer injustamente é certamente demais. Dessa forma, vemos como Abraão cresceu, como José foi abençoado. A história de Moisés também nos aponta a vitória sobre a amargura. Enfim, uma grande parcela daqueles que foram abençoados demasiadamente por Deus em seus chamados foram pessoas que enfrentaram amarguras e venceram quando se dedicaram ao seja feita a sua vontade. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que tem o título: Quem tem Deus por Pai vence a hipocrisia religiosa. Quem tem Deus por Pai vence a hipocrisia religiosa. Tudo isso se encaixa com o verso de 1 a 18 desse texto que nós assim lemos. A destruição da hipocrisia religiosa. O fato é que precisamos aprender muito a respeito da oração sincera. A maioria de nós ainda é pouco aí mais do que um aprendiz. A verdade não deve ser relativizada, porque aquele que relativiza as suas opiniões não querem ser guiados por Deus. Haja vista, será uma pessoa que acredita que existam outros tipos de verdades, de perspectivas para as mesmas coisas, e que não há necessariamente um certo ou errado. E para Deus nós sabemos que é sim, sim ou não, não. Dessa forma, a nossa prática na igreja e no mundo não pode ser construído segundo os interesses e aplicada levando em conta o prestígio ou a importância social das pessoas. Essa verdade precisa ser vista como bússola, como um norte para as ações da vida e também é o sustentáculo para qualquer construção na dimensão ética, moral e espiritual. Daí ser imperiosa uma avaliação sobre nós mesmos, para superarmos quaisquer tendências ou atitudes que reflitam hipocrisia, considerando o desafio de alcançarmos a autêntica expressão de fé. Visto que nós fomos chamados para sermos diferentes, fazer diferença e frutificar, sendo sensíveis quanto à realidade que nos cerca. A voz do Divino Mestre e Sumo Pastor Jesus Cristo
andando com ele e também sendo fiéis aos seus ensinamentos. A vida precisa de equilíbrio entre responsabilidade e privilégios. E tudo depende se estivermos nele e ele estiver em nós. Precisamos vencer a hipocrisia para alcançarmos uma expressão autêntica de fé. O termo hipocrisia, no grego, significa inicialmente separar gradualmente ou representar um papel, fingir. Na antiga Grécia, os atores de teatro, durante as apresentações, fingiam ser outras pessoas, usando as suas máscaras distintas para este papel. Para cada papel diferente, usava a sua máscara, uma máscara distinta. E o que eles faziam no palco era conhecido como hipocrisia, que significa fingimento. Essa palavra era aplicada à ação de interpretar uma peça teatral. Para o tempo de hoje, hipócrita passou a indicar qualquer pessoa falsa ou fingida, e foi com esse sentido que entrou na língua portuguesa por volta do século XIV. E é dessa maneira que Jesus ele coloca para aquelas pessoas que assim seguiam o judaísmo de uma maneira distinta daquilo que apontava a palavra de Deus. Eram hipócritas, ou seja, tinham consciência do seu erro e o fazia para um bem próprio e não para o bem do reino. Que sejamos, então, cada dia mais pessoas sem fingimentos, sem máscaras, e que tenhamos uma face aberta para que possamos, assim, termos condições de ficarmos face a face com os nossos irmãos e também com o Senhor no momento da nossa oração. Assim chegamos, irmãos, à conclusão da nossa lição de hoje. Com o estudo dessa lição de número 7, vimos que a grande importância do Sermão do Monte para a vida cristã está no fato de nele estar contido a sinopse do ensino ético das exigências de Cristo para aqueles que desejam fazer parte do seu reino. Cristo ansiava, por meio de suas mensagens, que foram apresentadas no Sermão do Monte, modelar a índole daquelas pessoas e também o caráter delas que iriam o seguir. Assim devemos acrescentar que as verdades do Sermão do Monte só podem ser vividas por aqueles que já ouviram a mensagem do arrependimento e que foi primeiramente pregado por João Batista e Jesus, e assim já transformou também as nossas vidas e aqueles que buscam também viver no reino espiritual, desenvolvendo a vida e também a conduta de acordo com os ensinos expostos por Cristo, sem hipocrisia ou qualquer fingimento. Na oração do Pai Nosso, aprendemos redenção, autoridade, adoração, governo, submissão, provisão, perdão, proteção, libertação e segurança. Há que se dizer que de todo aí o Sermão do Monte tem mesmo um peso teológico muito grande para nós. Porém, hoje fizemos destaque nessa lição sobre a grande influência da vida do povo de Deus, tanto na consciência como na área litúrgica, que é a oração do Pai Nosso. Não como um amuleto místico, mas entendendo que a ênfase é em como devemos viver, como devem viver os seguidores de Cristo, e envolve também a exigência ética. A oração que é feita ao Pai, a qual deve ser simples, tendo ciência da soberania divina, do endereço da oração e da duplicidade do perdão, posto que o cristão foi primeiramente perdoado
pelo Pai, de modo que tem capacidade para perdoar também o seu irmão. Além disso, a importância do equilíbrio em nossas relações com Deus e a importância da espiritualidade que nos aproxima ao invés de afastar-nos do Pai e também dos outros. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, a oração do Pai Nosso, ou a oração modelo, traz o desejo dos discípulos em aprender a orar. Expressa aí nesses versículos como assim aprendemos. Como escreve Abraham Heschel, o tratado que escreveu sobre a oração. Não nos recusamos a orar, apenas sentimos que nossa língua está presa, que nossa mente está inerte, que nossa visão está embaraçada. Precisamos converter sobre a oração e orar, pois oramos menos do que devemos. Precisamos buscar a motivação correta, como valores corretos para uma vida correta diante dele. Como também apontou Billy Graham, quando tinha 99 anos, sobre os joelhos, né, com relação a isso, que nós devemos estar íntimos com Deus, orando desta forma, dedicando-nos em tudo ao Senhor. E assim chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 indagações. A comunhão é dádiva de Deus em seu reino. Você tem amigos de oração? Se não, por que não tem? O momento, irmãos, é para cada vez mais unirmos em oração. Temos grupos que orem sem cessar, com vigílias, com semanas de oração, com campanhas. A cada dia vemos que o mundo está deteriorando e que a igreja, como sal e luz neste mundo, tem que fazer a diferença. E só a partir da oração que veremos o resultado. Como aprendemos na lição de hoje, uma oração cotidiana e eficaz, conforme Jesus nos ensinou. Na segunda reflexão, nós somos filhos de Deus, que é nosso Pai amoroso. E quando você compartilha com Ele as suas amarguras e tristeza, isso acontece? Olha, faça isso após você terminar essa lição. Faça uma lista de suas necessidades e coloque para Deus. Mas não esqueça de seguir aquela lógica que aprendemos hoje sobre a oração modelo, como Jesus nos ensinou. A terceira meditação é, ao orar, você o faz com motivações corretas e valores corretos ao reino de Deus? Que a parte da aprendizagem de hoje você possa se dedicar mais e mais na oração. E que a cada dia você possa ter Deus em sua intimidade e participar de todas as áreas da sua vida em oração contínua. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Isso é muito importante para o nosso canal. Na próxima semana, nós estaremos estudando aí a 8ª lição, com o título O Jejum como Disciplina Cristã. O Jejum como Disciplina Cristã. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?